Existe um momento exato em que um homem perde uma mulher. E não é quando ela vai embora, é quando ele começa a implorar para que ela fique. Anota isso na testa, irmão. Você não precisa se rastejar. Recuperar o interesse de uma mulher nunca. Exigiu humilhação. Exigiu postura. Mas o problema é que 95% dos homens, no segundo em que sentem ela mais fria, mais distante, mais ocupada, entram num modo que eu chamo de resgate emocional desesperado. E dentro desse modo, eles queimam o pouco de respeito que ainda restava. Neste vídeo, eu vou te entregar as 10 regras do estoicismo masculino que revertem esse jogo. Sem manipulação, sem truque barato, só comportamento de homem que sabe quem é. E eu te aviso desde já, a regra número 6 vai doer, porque é exatamente ali que a maioria dos homens se perde. E nem percebe. Fica comigo até o final, porque no encerramento eu vou te fazer uma pergunta que talvez mude a forma como você se enxerga no espelho pelo resto da vida. Antes de tudo, deixa eu traduzir o que é estoicismo. Porque tem muita gente achando que é papo de filósofo de toga sentado numa pedra em Roma. Não é. Estoicismo é a arte de manter a sua postura, mesmo quando tudo dentro de você grita para correr atrás. É saber que autocontrole é mais poderoso. Que carência! É entender que o verdadeiro poder não está em convencer ela a voltar, está em se tornar o tipo de homem que ela percebe que perdeu. Repara na dinâmica. Ela se afasta, você se centra, ela esfria. Você se valoriza, ela testa. Você não reage, ela cobra. Você responde com presença, enquanto a massa está mandando textão às 3 da manhã, implorando por uma última chance, se autoflagelando só para ser notado de novo. O homem estoico está reconstruindo o próprio valor em silêncio, e esse silêncio, quando é bem vivido, fala mais alto que qualquer declaração desesperada. Você não precisa mais ser o cara que se joga no chão para ser aceito. Você precisa ser o cara que levanta a própria cabeça, e que, ao fazer isso, faz ela levantar os olhos de volta para você. Se prepara, porque a verdade vai bater. E se você tiver a coragem de aplicar o que vem a seguir, ela pode até resistir, mas ignorar, ela não vai conseguir. Vamos para a regra número 1. Insistência é o veneno da atração, não é opinião. É mecânica. Quando você percebe que ela está se afastando e começa a mandar mais mensagens, perguntar o que aconteceu, oferecer carinho dobrado, tentar compensar um erro que você nem sabe se cometeu, você acha que está reconquistando. Você não está. Você está matando, com as próprias mãos, o pouco de interesse que ainda existia. E por quê? Porque na mente feminina existe uma equação silenciosa que funciona assim. Quanto mais um homem corre atrás, menos valor ele transmite. Ela não pensa isso. Ela sente. É instinto. Não é maldade. É calibragem. A mulher precisa sentir que está se conectando com alguém que tem valor próprio. Alguém que é desejado por outras. Alguém que é respeitado. Alguém que tem uma vida acontecendo. Mas quando você insiste demais, o cérebro dela recebe uma informação diferente. Esse cara está disponível demais. E tudo que está disponível demais automaticamente perde valor. Isso vale para ouro. Vale para tempo. Vale para você. A história do Rafael deixa eu te contar de um cara. Vou chamar ele de Rafael. Rafael começou a namorar uma garota. Os primeiros 2 meses foram elétricos. Aí ela começou a esfriar. Respondia mais devagar. Cancelava programa. Ficava no visualizado. Ele sentiu. Todo homem sente. Mas em vez de se afastar com dignidade, ele entrou no que eu chamo de modo salvador. Emocional. Mandou flores no trabalho dela. Escreveu mensagens de 10 parágrafos. Disse que estava com saudade 3 vezes por dia. Perguntou literalmente: o que eu posso fazer para melhorar? Sabe o resultado? Ela disse que precisava de espaço. E depois bloqueou. Por quê? Porque ele deixou de ser homem e virou peso. Virou cobrança. Virou previsível. Virou fraco. Ele tentou resolver com insistência aquilo que só se resolve com espaço e postura. O princípio estoico por trás disso, Epicteto, ensinava uma coisa simples. Existem coisas que estão sob o seu controle e coisas que não estão. O sentimento dela não está sob o seu controle. A sua postura está inteiramente. O homem que insiste está tentando controlar o incontrolável. E por isso, perde o controle do que realmente importa. Ele mesmo. Insistência não cria conexão.
cria repulsa, porque quando você insiste, você força uma energia que precisa ser natural. E nada que é forçado permanece de pé. Você só recupera o interesse de uma mulher quando ela sente falta de algo em você. E se você não der o espaço para ela sentir essa falta, ela nunca vai voltar por vontade. No máximo, ela volta por culpa. Ou por pena. E acredita, as duas coisas apodrecem em 3 semanas. Então, para hoje, não manda mais uma mensagem, só para ver se ela responde. Não dá mais um bom dia esperando atenção de volta. Não curte o story dela 2 segundos depois de postado. Ela não vai sentir sua falta enquanto você estiver sempre ali. Se afaste. Respeite o espaço. Reconstrua seu centro. E deixe que a ausência diga aquilo que a sua presença insistente nunca conseguiu dizer. Regra 2. A maioria dos homens interpreta silêncio como derrota. Se eu não falar nada, vou perdê-la. Se eu não me explicar, ela vai me esquecer. Se eu não mostrar interesse, ela vai partir para outro. Esse tipo de pensamento não nasce da consciência. Nasce do medo. O homem estoico entende outra coisa. O silêncio não é ausência de atitude. É estratégia. É maturidade emocional. É você compreender que reagir a tudo enfraquece a sua presença. É você parar de tentar controlar o momento e começar a dominar a sua própria energia. Quando uma mulher se afasta, ignora ou muda o comportamento, o impulso imediato do homem fraco é preencher o silêncio. Falar mais, mandar mais, pedir mais, explicar mais, mas presta atenção nessa frase. Quanto mais você se explica, mais ela se afasta. Porque a sua necessidade de dizer algo grita insegurança antes mesmo da primeira palavra sair. O silêncio, por outro lado, comunica 3 coisas de uma vez. Eu não corro atrás daquilo que não me escolhe. Eu tenho valor com ou sem a sua resposta. Eu não disputo atenção. Eu sou a atenção, o incômodo produtivo. Aqui está a parte que quase ninguém entende. Esse silêncio, quando vem com postura e não com orgulho ferido, começa a gerar um incômodo real nela, porque ela estava acostumada a ter o controle da temperatura da relação. Ela subia, você subia. Ela descia, você surtava. Ela sabia exatamente onde você estava emocionalmente a qualquer hora do dia. Aí, de repente, o termômetro para de responder. Ela sente que perdeu o controle. Sente que algo mudou. E é nesse exato momento que ela começa a pensar em você. Não porque você pediu, mas porque a mente humana é obcecada por aquilo que não consegue prever. Silêncio não é vingança. Deixa eu ser muito claro aqui. Porque essa é a linha que separa o homem maduro do garoto magoado. O silêncio do homem estoico não é castigo, é autocontrole. É o cara que entendeu que nem tudo precisa de resposta. Que às vezes o que ela precisa não são mais palavras suas. É um espaço onde ela perceba que você não depende dela para existir. E aqui vai a verdade mais dura desse bloco. A mulher sente muito mais no seu silêncio do que nos seus eu ainda te amo. Quando você para de se justificar, para de correr atrás, para de explicar, ela começa a se perguntar o que você está sentindo. E essa dúvida é infinitamente mais poderosa do que qualquer frase bem construída que você poderia mandar. Marco Aurélio escreveu nas Meditações: você tem poder sobre a sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Use o seu silêncio como espada, não para ferir, para se proteger. Porque quem aprende a calar na hora certa, fala com um impacto devastador quando decide reaparecer. Mulher não se afasta do nada, ela se afasta quando a emoção some. E na maioria esmagadora dos casos, a emoção some por um motivo específico. Você virou previsível. Eu sei que é duro ouvir, mas é real. Volta um pouco no tempo. No início você era diferente. Você tinha presença, tinha postura, tinha um certo mistério. Ela não sabia exatamente o que esperar de você. E essa incerteza gerava atenção, expectativa, desejo. Aí o tempo passou. Você ficou disponível demais. Começou a mandar mensagem no mesmo horário, todo santo dia. Parou de ter rotina própria. Parou de dizer não. Parou de surpreender. Parou de ter opinião contrária. Você virou aquele cara que ela já sabe o que vai dizer, como vai reagir e o que vai aceitar. Resultado, ela se desconecta. E você nem percebe direito. Só sente que ela não está mais ali com a mesma energia, que não te procura mais.
que está ocupada, sem tempo, cansada, mas no fundo a verdade é só uma. Ela perdeu o frio na barriga. O ótimo cara que perde, e sabe o que é mais cruel nisso? Você pode ser um cara excelente, ter boas intenções, tratar ela com respeito absoluto, ser leal, presente, generoso, e ainda assim perder para alguém pior que você. Não porque ela é burra, mas porque a atração não é uma avaliação de currículo, é uma sensação. Mulheres não buscam perfeição, buscam sensação. Se você é exatamente o mesmo cara todos os dias, com a mesma energia, o mesmo roteiro, a mesma disponibilidade, ela perde o interesse. Não porque você fez algo errado, mas porque você parou de ser interessante. O que o estoicismo ensina aqui está a nuance que separa esse conteúdo de qualquer conselho raso da internet. Estabilidade emocional não é previsibilidade comportamental, sacou? A diferença? Você deve ser inabalável por dentro. Esse é o estoicismo. Mas você não deve ser decifrável por fora. Seja o homem que não muda o humor por causa de uma mensagem não respondida, mas seja também o homem que ela não consegue prever no sábado à noite. Na prática, isso significa: tenha vida fora dela. Não uma vida performática pro Instagram. Uma vida de verdade. Projetos, amigos, treino, negócio, estudo. Coisas que ocupam a sua cabeça de forma genuína. Crie pausas. Nem toda mensagem precisa de resposta imediata. Não por joguinho, porque você estava genuinamente ocupado. Mude ritmos. Não seja um algoritmo. Tenha opinião própria. Discorde. Provoque. Não concorde com tudo só para manter a paz. Concordância total é sinal de submissão, e submissão mata desejo. Pare de tentar ser perfeito. Comece a ser magnético, porque se ela se afastou, é porque você deixou de ser um desafio. E tudo que não desafia, cansa. Tem muito homem que some, achando que está sendo forte, mas no fundo está só agindo com orgulho ferido. Você conhece esse cara. Talvez você seja esse cara. Ele sumiu, mas fica esperando ela correr atrás. Fica contando os dias. Olha o WhatsApp a cada 10 minutos. Confere se ela viu o story. Fisicamente sumiu. Emocionalmente continua preso, acorrentado, ajoelhado. Isso não é estoicismo. Isso é birra com verniz de maturidade. Sumir com propósito é outra coisa completamente diferente. Não é desaparecer para dar o troco. É se afastar para se reencontrar. Você não vai embora para ver se ela sente sua falta. Você vai embora porque percebeu que estava se perdendo de si mesmo, porque estava mendigando atenção, porque colocou uma pessoa num pedestal onde ninguém, absolutamente ninguém, deveria estar. Essa é a diferença fundamental. O homem fraco se afasta com raiva, querendo provar algo. O homem estoico se afasta em silêncio, para reconstruir valor. E isso, irmão, ela sente. Ela sempre sente, ela sente quando você some para causar ciúme e despreza. Mas ela também sente quando você some com postura e começa a te observar de um jeito completamente diferente. O manual prático do sumiço com propósito sumir. Com propósito significa focar na sua evolução. O afastamento tem que ter conteúdo. Não adianta sumir e ficar deitado no escuro ouvindo música triste. Isso não é ausência, é depressão performática. Parar de monitorar. Sai dos stories. Sai do visto por último. Tira a notificação. Cada vez que você checa, você reforça o vício. Voltar a treinar, produzir, viver. Corpo em movimento, mente em movimento. Cortar o ciclo de carência emocional na raiz. Identifica. O que exatamente eu estava buscando nela que eu não estou me dando? E, principalmente, não avisar que está sumindo. Isso é fundamental. Você não precisa mandar vou dar um tempo para mim. Você não precisa declarar afastamento como quem anuncia uma greve. Você simplesmente vai. Você se retira de cena porque entendeu no osso que presença forçada desvaloriza. Agora, se você some, cheio de raiva, querendo dar lição, torcendo para ela sentir dor, parabéns, você só trocou carência por orgulho. E os dois te mantêm exatamente no mesmo lugar, refém. Seja homem o suficiente para se afastar sem birra, sem indireta, sem teatrinho, sem música de casal no status. Seja grande o suficiente para sair. Não porque ela merece a sua ausência, mas porque você merece a sua paz. Sumir com propósito é o marco zero da sua reconstrução.
É o ponto exato em que você para de correr atrás de mulher e começa a correr atrás de si mesmo. Escuta isso com muita atenção, porque é o coração deste vídeo. Ela não volta porque você pediu. Ela não volta porque você implorou. Ela não volta porque você chorou, escreveu, explicou, argumentou, provou, fez tudo certinho. Ela só volta quando sente que perdeu algo que realmente tinha valor. E o problema é que a maioria dos homens quer acelerar esse processo. Quer convencer ela a voltar, mas a atração não se constrói na lógica, se constrói no impacto. E o impacto só acontece quando a sua ausência é mais forte do que a sua presença carente jamais foi. O que gera a sensação de perda ela não sente. Falta de um homem que estava ali o tempo todo implorando para ser visto. Isso não é perda, é alívio. Ela sente falta quando você desaparece e a vida continua acontecendo em você. Quando ela olha as suas atitudes, o seu comportamento, o seu semblante, e percebe que você não parou. Você cresceu. Você ficou mais firme. Você não travou por causa dela. É aí que ela começa a sentir. Não é raiva, não é ciúme, é algo mais profundo. A energia mudou de lado. O homem que estava emocionalmente de joelhos levantou, e ela, que tinha certeza absoluta do seu apego, agora começa a duvidar. E essa dúvida é o gatilho que reacende o interesse. Mas entenda o espírito da coisa, isso não é um joguinho. Não é sobre fingir que está bem. Mulher fareja teatro a quilômetros de distância. Ela sabe a diferença entre um homem que está genuinamente em paz e um homem que está postando foto na academia às 11 da noite, torcendo para ela ver. É sobre realmente se tornar alguém que não dá mais para ignorar. Você acha que mulher volta por pena? Por dó? Por insistência? Não, ela volta quando percebe que você pode ser desejado por outras. Ela volta quando vê que você está melhor sem ela. Ela volta quando sente que te perdeu. Não só fisicamente, mas energeticamente. Então, pare de tentar controlar o retorno. Pare. Com indireta. Pare com música de casal. Pare de printar lembrança. Pare de postar frase de mágoa. Tudo isso só comunica exatamente aquilo que ela já sabe. Que você continua parado no mesmo lugar onde ela te deixou. Ela só volta quando sente que o que perdeu vale mais do que o que ela tem agora. Torne-se esse algo. E você nem vai precisar buscá-la de volta. Essa é a regra que eu te avisei no começo. Aqui dói. Quando uma mulher muda com você, esfria, testa, provoca, some, ignora. A reação padrão do homem médio é uma só: reagir, reagir. Com impulso, com raiva, com ansiedade, com carência disfarçada de preocupação. Ele quer resolver agora, quer resposta agora, quer explicação agora. O homem estoico não cai nessa armadilha. Ele não vive no modo reativo. Ele recalibra, ou seja, ele não responde de forma infantil, imediata ou descontrolada. Ele observa. Ele lê o cenário. Ele sente a pressão, porque ele é humano, ele sente. Mas ele não deixa a pressão dirigir as ações dele. Reagir é fácil. Recalibrar é para poucos. Qualquer. Um consegue gritar, cobrar, reclamar, mandar textão, se humilhar, agora recalibrar? Isso é para homem que entendeu que controle emocional é a forma mais alta de poder que existe. Recalibrar é receber o vácuo e não surtar, ver que ela se afastou e usar isso para se centrar ainda mais, sentir a rejeição na boca do estômago. E ainda assim, manter a coluna reta, entender que o jogo dela não muda o seu. O homem estoico não é frio, isso é um mito perigoso. Ele sente tudo, mas ele não se desorganiza, porque ele não construiu a confiança dele em cima de uma mulher, construiu em cima de si mesmo. E o que se apoia em fundação própria não desaba quando o vento muda. A diferença que ela percebe é a linha divisória entre o homem que perde a cabeça e o homem que vira o jogo. Um reage, o outro se fortalece, um corre atrás. O outro se reposiciona, um busca explicação. O outro busca evolução. E o mais interessante, ela sente essa diferença em segundos. Ela percebe quando você está reagindo emocionalmente e quando você está tranquilo porque se conhece. E adivinha? A esmagadora maioria dos homens reage. Quase nenhum recalibra. Então, quando ela encontra um que recalibra, o cérebro dela dispara uma pergunta involuntária. O que esse cara tem de diferente? Recalibrar não significa aceitar tudo calado, virar capacho silencioso. Significa agir.
No tempo certo, com clareza, com presença, com intenção. É você decidir o que vai fazer, em vez de ser dominado pelo que ela fez. Você é homem. Você lidera a sua energia. Não entregue o seu controle emocional por causa de um ego ferido. Ou de uma mensagem não respondida. Reaja menos. Recalibre mais. Porque no silêncio da sua firmeza, você impõe mais respeito do que em qualquer frase ensaiada. Mas o que eu fiz de errado? Por que ela mudou do nada? Será que foi culpa minha? Eu só queria que ela me explicasse. Esse é o loop mental do homem, que ainda não encontrou o próprio lugar. Ele quer resposta, quer lógica, quer um relatório detalhado do fracasso. Mas a verdade é simples e dolorosa. Às vezes você não vai ter explicação. E você não precisa dela. O homem fraco fica preso no porquê. O homem estoico vai direto para o e agora. Aceitação não é fraqueza. Sêneca dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. E é exatamente isso que a busca por explicação faz. Ela alimenta a imaginação com combustível infinito. Aceitação é força. É maturidade emocional suficiente para entender que nem tudo precisa ser compreendido para ser superado. A mulher mudou, esfriou, sumiu. Beleza. Você sente. Você não se destrói. Porque você não depende de uma conversa final para recomeçar a sua vida. O que ele realmente está procurando aqui vai a parte que ninguém tem coragem de dizer. A maioria dos homens fala que quer encerrar com dignidade. Mas não é isso que eles querem. O que eles querem de verdade é ser convencidos de que ainda valem alguma coisa. Querem que ela diga, não é você, sou eu. Querem um elogio de despedida para anestesiar o ego ferido. Querem uma explicação emocionalmente reconfortante que faça a rejeição doer menos. Mas isso nunca vem. E quando vem, é vazio. Porque mulher não se conecta por lógica. Ela se conecta por emoção. E quando a emoção morre, o discurso vira protocolo. Frases prontas. Educação corporativa. Você não precisa da explicação dela. Você precisa da sua evolução. Você precisa olhar com honestidade brutal para onde você se perdeu. Onde você se anulou, onde você exagerou, onde você ficou pequeno para caber. No espaço que ela te deu. O homem estoico não corre atrás de justificativa. Ele não quer entender por que ela perdeu o interesse. Ele quer se tornar o tipo de homem que nunca mais passa por isso da mesma forma. Aceita, aprende, evolui. Porque cada segundo que você gasta tentando decifrar o que ela não quis te dizer é um segundo que você deixa de usar para construir uma versão melhor de si mesmo. Explicação é distração. Aceitação é direção. Ela pode ter ido embora, sem te dar uma única resposta. Mas você tem a chance de dar a única resposta que realmente importa. Virar outro homem depois disso. Tem uma coisa que destrói o homem em silêncio. O abandono de si mesmo. A mulher se afasta e o cara desaba. Para de treinar. Para de produzir. Dorme mal. Come qualquer coisa. Vive com o celular na mão, esperando um sinal de vida. Cancela compromisso. Some dos amigos. Se perde inteiro. E o que? Isso comunica para o universo? Exatamente o oposto de valor. Enquanto ela segue a vida, ele trava. Enquanto ela respira, ele afunda. Tudo porque esqueceu a verdade mais básica do estoicismo. O foco tem que estar sempre naquilo que está sob o seu domínio. E o único domínio absoluto que você tem é sobre você mesmo. Não existe recuperação de interesse sem recuperação de identidade. Os 3 pilares da reconstrução. Primeiro, o corpo volta para o treino. Hoje, não amanhã, não segunda-feira. Corpo alinhado é energia alinhada. Quando você cuida do físico, você envia uma mensagem. Silenciosa e inegociável. Eu me respeito. E quem se respeita naturalmente, impõe respeito. Além disso, treino resolve metade da sua bagunça hormonal e emocional. Testosterona, dopamina, disciplina. Não é vaidade, é medicina. Segundo, a mente. Para de consumir conteúdo que te coloca no papel de vítima. Para de ouvir música que reforça a ferida. Para de ficar relendo conversa antiga às 2 da manhã. Lê, estuda, trabalha a sua mentalidade, troca drama por direção. A cabeça é o quartel-general. Se ela estiver fraca, o resto do exército se entrega sem lutar. Recomendo começar por 3 livros.
Meditações de Marco Aurélio, Cartas a Lucílio, de Sêneca, e o Enquirídio, de Epicteto. Nenhum deles fala de mulher. E é exatamente por isso que eles vão resolver o seu problema com mulher. Terceiro, o respeito próprio. Para de estar disponível para todo mundo o tempo. Todo! Reaprende a dizer não. Se retira dos lugares onde você não é celebrado. O respeito que você exige do mundo começa no respeito que você pratica com você mesmo, quando ninguém está olhando. Porque isso funciona, homem sem foco é homem manipulável, é homem carente. É homem emocionalmente vulnerável a qualquer migalha de atenção, e mulher sente isso do outro lado da rua. Agora, quando ela percebe que você está crescendo em silêncio, evoluindo por dentro e por fora, sem alarde, sem cobrança, algo muda na cabeça dela. Ela começa a se perguntar: será que eu perdi esse cara bem no melhor momento dele? E talvez ela volte, mas presta atenção, esse nem é o ponto. O ponto é que você voltou para si. E uma vez que você se reencontra, você não depende mais de ninguém para se sentir inteiro. Quer recuperar o interesse de uma mulher? Volte a ser interessante para você primeiro. Corpo, mente, respeito próprio. Essa é a base do homem que não se dobra. O maior erro que um homem comete depois de se afastar é voltar cedo demais. Ele volta sem transformação. Volta no impulso. Volta porque não aguentou o silêncio, porque bateu a saudade numa quinta-feira à noite. E aí, adivinha? Ela percebe que você não mudou nada, que você só ficou quieto esperando a hora de tentar de novo, que o silêncio era tática, não crescimento, e isso destrói o pouco de autoridade que você ainda tinha, porque agora, além de carente, você é previsível e desonesto. O homem estoico não volta para conversar. Ele volta para impactar, ou seja, ele só reaparece quando a presença dele tem peso, quando a energia genuinamente mudou, quando ele volta como uma versão que provoca reação, não pena. Timing é tudo se você volta fraco, inseguro, sondando. Se ainda tem chance. Você já perdeu antes de digitar a primeira letra. Agora, se você volta depois de ter se reconstruído de verdade, com clareza no olhar, calma na voz, boa aparência, paz no rosto e postura firme, você desarma ela. Sente, instantaneamente. Mas não se engane, isso não é sobre mandar mensagem misteriosa. Não é sobre fazer joguinho de dias contados. É sobre sentir internamente que você não está mais correndo atrás de nada. Você fala porque está pronto, não porque está carente. Você aparece com intenção, não com ilusão. Às vezes, o retorno nem é verbal. E aqui vai algo poderoso. Muitas vezes a melhor forma de voltar não é falando, é mostrando. Mudou o visual? Ela vai ver. Mudou a energia? Ela vai sentir. Mudou o foco de vida? Ela vai perceber na forma como você se comunica, mesmo sem você dizer uma palavra sobre o assunto. O homem que volta com impacto não precisa convencer ninguém de nada. A presença dele já diz tudo. Eu evoluí. Se quiser vir, ótimo. Se não quiser, a vida segue igual. E é exatamente essa tranquilidade, essa firmeza, essa ausência absoluta de desespero que reacende o interesse de verdade. Então, guarda isso. Só volte a falar quando o seu silêncio já tiver gerado resultado. Antes disso, é barulho vazio. Você passou dias, talvez semanas, talvez meses tentando fazer ela te notar de novo. Mandou mensagem, tentou conversa, fez de tudo para mostrar que ainda dava para salvar, e não funcionou. Sabe por quê? Porque você estava tentando recuperar ela sem recuperar você. O homem que não se reconstrói continua repetindo os mesmos erros com mulheres diferentes. Continua no mesmo ciclo de carência, de ansiedade, de necessidade desesperada de ser escolhido. Ele quer ser amado, mas nem sabe quem ele é. E é impossível alguém amar de forma consistente uma pessoa que ainda não decidiu quem é. Agora, o homem que realmente se reconstrói muda o jogo inteiro. Ele não volta igual. Ele volta maior, mais maduro, mais calado, mais seletivo. E aqui está o paradoxo mais bonito de toda essa jornada. Quando esse homem para de correr atrás, é exatamente aí que as mulheres começam a vir. Porque agora, ele não está mais mendigando conexão. Ele é a conexão. Ele tem presença, ele é completo, com ou sem elas. Reconstrução é padrão mental, não estética.
Deixa eu ser específico, porque muita gente entende errado. Reconstrução não é comprar roupa nova e tirar foto no espelho. Reconstrução é mudança de padrão mental, é quebrar o ciclo de agradar todo mundo, é parar de ser o cara legal que aceita qualquer coisa em troca de aprovação, é recusar migalhas emocionais com naturalidade, sem drama, é se tornar tão centrado que você não precisa mais provar nada para ninguém. E quando isso acontece, adivinha? Ela sente. Sente que você não é mais o mesmo. Sente que ela não tem mais o poder que tinha. Sente que, se quiser fazer parte da sua vida agora, vai precisar subir de nível também. Esse é o ponto mais alto da jornada estoica. Você não reconquista, só ela. Você reconquista a si mesmo e quando faz isso, ninguém mais tem o poder de te derrubar. Guarda essa verdade. Quem se reconstrói de verdade não precisa mais correr atrás. Porque tudo que vem, vem por mérito. Não por desespero. Chegamos no fim. E eu prometi uma pergunta. Mas antes dela, uma última verdade. Talvez a mais dura de todo o vídeo. O homem que precisa de aprovação feminina para se sentir homem, nunca foi homem de verdade. Essa é a ferida que quase ninguém tem coragem de encarar. Nós fomos criados numa cultura onde o valor masculino é medido pela validação externa, pelo quanto somos desejados, pelo quanto somos escolhidos. E enquanto você acreditar nisso, você vai viver refém de qualquer pessoa que decidir te dar ou tirar atenção. O estoicismo te oferece a saída. O seu valor é interno, é seu, e não está em votação. Recapitulando as 10 regras. Rápido para fixar. 1. Quanto mais você insiste, menos ela sente. 2. O silêncio masculino é arma, não fraqueza. 3. Se ela se afastou, você virou previsível. 4. Suma com propósito, não por orgulho. 5. Ela só volta quando sente que perdeu algo. 6. Não reaja, recalibre. 7. Pare de exigir explicações. Aceite e evolua. 8. Recupere corpo, mente e respeito próprio. 9. Só volte a falar quando houver impacto. 10. Quem se reconstrói nunca mais corre atrás. Agora a pergunta, vai no espelho. Olha nos seus olhos e responde com honestidade. Eu voltaria para mim? Se a resposta for não, você acabou de descobrir onde está o trabalho. E não tem nada de errado nisso. Todo homem forte já foi um homem quebrado que decidiu se reconstruir. Se a resposta for sim, então pare de implorar por algo que você já tem. Agora eu quero saber de você. Já passou por isso? Já se sentiu invisível mesmo dando tudo? Já se humilhou por alguém que não valorizava metade do que você oferecia? Comenta aqui embaixo. Me conta a sua história. Eu leio. Eu respondo. Porque aqui a gente conversa, homem com homem, direto, real, sem enrolação. Se esse vídeo te acertou em algum lugar, deixa o like. Isso ajuda o algoritmo a levar essa mensagem para outro cara que está exatamente onde você esteve. Se inscreve no canal, porque o próximo vídeo é sobre as 7 coisas que um homem estoico nunca aceita numa relação. E tem uma delas que 90% dos homens aceita todo dia sem perceber. Vamos crescer juntos. Até a próxima.